Salve galera, passando com mais um vídeo no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Sabadão abençoado para todos. Brasilzão ganhou ontem 3-0, né? Nosso Vini Malvadeza foi bem. Matheus Cunha, entre outros. E simbora, galera, falar a respeito do vídeo aqui, que será tier list de cartas, né? SSSRs, beleza? E lembrando que tier list é avaliação pessoal, opinião pessoal, tranquilo. Sinta-se à vontade para concordar ou discordar aí nos comentários, beleza? Aqui vai para o Super Meta, com certeza. Aqui, galera, eu colocaria boa para início, sabe? Não tem muita pretensão de ficar usando essa carta, não. Você pode pensar, mas tem o despertar dela. Beleza, mas se você for focar em ir atrás dela e gastar recursos, a flor lá, né, despertar cartas, eu acho que compensa mais em outra. Aqui é uma carta, galera, que eu coloco aqui, boa, mais troca. Eu gosto dela, porque eu uso a minha no meu Canon Marinho, e ele causa o atordoamento dele, ele causa os meteoros do céu, e com essa carta ativa ainda mais atordoamento, beleza? Aqui é uma carta pra mim, galera, que ela vai no super meta sim. E ela vai muito bem pra personagens que vão na frente, porque evita deles ficarem tomando empurrão, essas coisas, sabe? Uma carta meta, uma carta boa, padrão. O mesmo esquema dessa aqui. Você coloca essa carta num personagem que tem muita durabilidade na play, é uma carta que não ativa só uma vez. Então fica a Ave Fênix caminhando pelo mapa toda hora, causando dano psíquico a 3 adversários. Uma carta pra mim que vai no super meta sim. E se preparem que eu já adianto logo que vai ter muita carta no super meta, beleza? Também porque aumenta o escudo e a defesa física e psíquica. Aquela do Shiryu lá com o dragão nas costas, ela é muito boa e ela combina com a do Shiryu Guardião de Libra, beleza? Boa mais troca, nada demais. Nossa primeira top 1 do Super Meta, com certeza. Com certeza. Na minha visão, porque você ficar invisível ali, galera, e conforme ela tá 7 estrelas, são 10 segundos, né, de pura farra. Aqui, bora colocar aqui também no meta, porque ela dá ira, né? Vou colocar 250 de ira pro portador da carta e para um companheiro aleatório. O topo do boa mais troca. Na teoria, ela faz duas coisas muito boas, né? Que é tirar a ira de 2 adversários, né? Que tiver em 100, já é no início ali, com 10 segundos de luta. Mas na prática, não é nada demais também não, beleza? Aqui, galera, vou colocar no topo do meta. É uma carta que aumenta o ataque do portador em 10%. E no começo ali, é óbvio que os adversários vão estar com efeito de escudo. E quando os adversários estão com escudo, ele causa um dano adicional, ele causa mais dano. Também vai pro meta, é uma carta que com 10 segundos ela purifica os efeitos de envenenamento que os adversários causaram na gente. Aqui eu já coloco no super meta também, carta de cura da Freya, porque muda a partida. Se você estiver perdendo, ela cura muito e o time volta para play. Super meta, porque faz duas coisas essa carta. Manda o portador dela para outra dimensão e ele volta com ira adicional, né? No loop infinito de especial. Bacana. Super meta também, claro, porque faz inúmeras coisas essa carta aqui, galera. Aumenta a cura, aumenta o ataque, aumenta a ira. Beleza? Super meta também, claro. Do Seiya, de Sagitário. Super meta, elite da elite da elite. Acho que top 3, né? Top 3, pronto. Porque você causar traição e aumentar esse tempo de traição que os adversários ficam dando ataque básico lá entre eles. É muito bom, cara. Super meta, vem pra cá. Porque ele apara e ganha super armadura. Aqui é uma carta que só vale para o nosso Saga de Gêmeos, assim como essa outra, inclusive vai ficar uma do lado da outra. E dá duas coisas muito boas para ele, galera. O efeito de estabilidade e o efeito de loop infinito de especial. Tranquilo? Estabilidade não, é invencível. Deixa ele invencível. Beleza? Colocar aqui do lado da Hilda, porque você não tomar hit kill é uma coisa muito boa. E a dica de sempre, né, de meses atrás é a mesma. Se você tiver 16 cartas dessa, divida e coloca uma estrela no nível 90 e sai colocando nos seus personagens, beleza?
pro topo do meta, a carta do Mime, né? Que ele cria clones, enfim. Uma carta boa, nada demais não. Ela empurra os adversários para trás e deixa ele com uma redução da habilidade suprema. Mesma coisa dessa, vamos colocar essa aqui na frente. Carta boa porque essa aqui aumenta a esquiva dele. E além de aumentar a esquiva, aumenta o dano físico e o dano psíquico dele. Então pro Shura, inclusive, super meta aquela carta. Essa aqui vem pra cá. Né? Vamos subir mais um pouco aqui, vamos subir mais um pouco aqui. Vamos subir, pronto, aqui ó. Excelente aquela carta ali, galera. Muito boa, a minha tá no Hypnos, recomendo bastante. Depois eu vou alterar lá. Também vai pro Super Meta, uma carta muito boa, defensiva. Beleza. Vem pro topo do meta. Uma carta muito boa, defensiva também. Aqui é a Elite da Elite, né, cara? Uma das melhores cartas defensivas do jogo. Por quê? Ela simplesmente dá 4 benefícios, galera. São 4 cartas em uma. Ela aumenta a defesa física, aumenta a defesa psíquica, aumenta o ataque físico e aumenta o ataque psíquico, tá bom? O que mais? Aqui agora passou a ser a nossa top 1, beleza? Porque quando o adversário está sob efeito de atordoamento, o portador dessa carta aumenta 80% de crítico, beleza? Carta boa, de preferência para esse lobinho ou para quem invoca criatura, beleza? Super meta, com certeza, dá 2 coisas essa carta, galera. Aumenta o controle, né, no adversário e aumenta a velocidade de habilidade. Uma carta muito boa de defesa, padrão. Super meta, com certeza, do nosso Odin Ceia. Aqui é uma carta muito boa porque se você colocar ela em personagens que causam o dano da ultimate em mais de 3 adversários, o que acontece? Tem um aumento de 14% da ultimate, tranquilo? Uma carta muito boa, defensiva e ofensiva, então ela vai para ali. Carta muito boa do Afrodite, vem para cá. Muito boa também, vem aqui pro topo do meta, pronto. Carta do Yoga, aquela história, né? Aumenta o efeito de congelamento, aumenta o efeito de dano crítico quando os bonecos estão congelados. Super meta, com certeza. Cartas de defesa do Shiryu. Coloco aqui porque, como elas não são que nem aquela do Shun, que dá 4 coisas, então elas vão aqui lembrando que a ordem ali não influencia muito, galera, tranquilo? Vem pra cá também. Carta de cura da Freya, o mesmo esquema que eu falei lá, né? Vem pro super meta sim. E tem uma carta dela, galera, não sei qual das duas ali, né? Porque eu não mostrei. Mas aumenta a velocidade de habilidade do adversário. Do adversário não, do companheiro aleatório. Carta do Canão Marinho, super meta. Não usaria porque é uma carta que te dá aumento de ataque, mas reduz a sua defesa física e defesa psíquica. E aí? Você vai aumentar uma coisa e perder outra coisa? E ela também só valeria a pena se fosse 7 estrelas, beleza? Também não usaria, porque aqui é o mesmo esquema. Diminui muito o seu ataque e aumenta a sua defesa. E assim, galera, nesse alto nível do jogo, eu quero é que os meus personagens defensivos, suporte, causem também dano. Eu não posso matar completamente o ataque deles, certo? Carta do Wiki, padrão, nada de tão absurdo. Canon Marinho. Vem pra cá, com certeza aumenta muito o dano, né, Aqui, vem pra cá, porque são poucos personagens que ficam invisíveis no jogo, nem todo mundo usa aquela carta de invisibilidade, e é uma carta que só funciona pra você usar contra adversários que fiquem invisíveis. Carta defensiva, vou botar aqui no meta, né, mas é melhor do que aquelas outras. Carta boa do Shura, vem aqui pro meta, assim. Vem pra cá, pronto. Canão Marinho. Vem pra cá também, do lado das outras.
Carta só defensiva, né? Nada de mais não também, do Wiki. Aqui já é muito boa, vem pro Super Meta também. Entendeu? Carta aqui é boa defensiva e ofensivamente. E é o que eu quero, seja pro meu defensor, seja pro que for, entendeu? Aqui vem pro boa mais troca. É uma carta que dá ataque pro portador, não é defensiva. Nada demais também. Tem cartas melhores. Do Sorento, vem aqui pro meta. Aqui vem pro meta também. Aqui é uma carta que dá uns 5 benefícios, né? Conforme vai rolando a partida. Vem pro meta. Carta do Yoga. Vem pra cá. Carta de crítico do Shura. Então vem pro super meta sim. Entendeu? Lembrando que são essas cartas, galera, que fazem diferença, né? Em eventos de boss, pra causar mais dano. Garantir tickets, além da build geral. Entendeu? Carta aqui do meta, bacana. Muito boa essa aqui, vem pro super meta, claro. Vamos subir aqui mais um bocadinho. Aí, padrão, boa. Carta muito boa, defensiva, uma das melhores. Beleza. Vem pra cá. Agora aqui é Elite da Elite, né, galera? Opa. Uma das melhores cartas defensivas essa aqui, porque ela reduz muito, né, o acerto crítico do adversário. Beleza, então ela vem pra cá do lado. E agora uma das que vem aqui pro começo do super meta também, porque é uma carta que aumenta a velocidade do portador. Beleza, então ele fica no loop infinito, soltando habilidades bem mais rápido. Beleza. Então vamos colocar ela aqui do lado da do Shiryu. Pronto. Assim. E é isso, galera. Esse é nosso vídeo. Gostou? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito. Tamo junto, é nóis, né? E comenta aí a respeito do jogo do Brasil, se você tá feliz. Tô disponível para avaliação de conta hoje. E também tenho algumas contas ainda à venda, beleza? Interessado, só chamar no privado. Tamo junto. É nóis.